Olá pessoal, estamos começando a nossa aula de hoje, é a aula de Grécia Antiga, parte 1. Hoje nós vamos falar da formação da Grécia Antiga, da Hélade, e aí na próxima aula a gente vai falar do período lá do auge das cidades-estados gregos, da democracia, né, de Atenas, Esparta, das guerras, tudo mais. Nessa primeira aula então, nós vamos falar um pouquinho sobre o período creto-micênico, tá? O período de formação ali, o período homérico, né? E a formação das comunidades gentílicas, como isso foi se transformando até dar origem ao que nós chamamos aí, que nós chamamos de cidades-estados gregas, tá? A Grécia é importantíssimo, tema importantíssimo na história, porque o nosso mundo ocidental, ele em grande parte herda aí muitas das coisas lá da Grécia que surgiram na Grécia Antiga, né? Por exemplo, a filosofia, a nossa forma de pensar, a nossa forma de organização política, a democracia tem origem lá também na Grécia Antiga. Então, estudar a Grécia Antiga é uma tarefa muito importante para a gente compreender a nossa sociedade hoje, certo? Então vamos começar a nossa viagem. Iniciando aqui então com a formação da Grécia Antiga, né? Primeiro vamos falar um pouquinho de que região nós estamos falando. Quando a gente fala de Grécia Antiga, nós estamos falando não só daquele pedacinho onde hoje é o país da Grécia, né? Mas sim a toda aquela região ali, né, ao sul da Península Balcânica, onde vai se formar a Hélade, né? Que é essa cultura ali que vai ser compartilhada por essas cidades-estados que se formam naquela região, tá? Características daquela região geográfica é um litoral bastante recortado, presença de portos naturais ali, e o relevo no interior ele é muito montanhoso, tá? Então tem poucas áreas que são que o cultivo agrícola é propício, né? Então essas sociedades que vão se estabelecer, vão se formar ali, elas vão, claro, voltar para as atividades no mar, né? Para pesca, para as atividades comerciais ali no mar, tá? Na navegação, através da navegação. O período de formação da Grécia Antiga é o período que vai do século 20 a.C. até aliás, o período quando a gente fala de Grécia Antiga como um todo, né? Vai do século 20 de a.C. até o século 2 a.C., quando a Grécia é dominada lá pelos povos macedônicos, tá? Pelo império lá que vai dar origem ao Império do Alexandre o Grande, tá? Mas o período de formação aí vai desse século 20 a.C. até aproximadamente século 8, século 6 ali antes de Cristo também, tá? É claro que esses povos eles vão ter influências dos outros povos que circulavam pela região, principalmente os povos fenícios, né? Os fenícios nós já estudamos anteriormente, eles realizavam atividades comerciais marítimas ali, né? A famosa talassocracia ali na região do Mar Mediterrâneo, né, onde fica localizada a Península Balcânica. Então eles têm essa influência tanto na atividade comercial quanto também na língua, né? Falei lá quando eu falei dos fenícios que os fenícios criaram um alfabeto que era silábico, né? Que cada símbolo, né? Cada letrinha correspondia a um som, né? Isso vai influenciar a criação do que nós vamos chamar de grego, né? Da língua grega. Vários povos então que habitavam as áreas ali nós chamamos da indo-europeia, né? Aquela região ali da Ásia Menor, aquele espaço que nós já estudamos ali, eles vão migrando em busca de áreas propícias para viver e acabam se instalando ali na região que nós chamamos de Grécia Antiga, tá? Dentre esses povos nós temos os aqueus, os jônios, os eólios e os dórios, os mais importantes, tá? A junção desses povos todos então vai formar o que nós chamamos de povo grego, né? O povo da Hélade, o povo heleno, tá? Os habitantes da Hélade, eles se chamavam assim, né? O nome grego é um nome que foi dado pelos romanos, é posterior aí à formação da Grécia Antiga, né? Da Hélade, e esses povos então, como eu falei para vocês, graças às características do relevo ali, né? Da região geográfica, eles vão se especializar ali, eles vão produzir agricultura também, mas principalmente atividade marítima, comércio marítimo ali, né, e pesca, né, essas atividades voltadas ao mar, tá? Essa então é a região do Mar Mediterrâneo, né, como nós podemos ver ali a Península
a Península Itálica ali no formato de bota ali, né? E aí à direita da Península Itálica nós temos ali a região onde vai se formar a Grécia Antiga, que é a Península Balcânica, né? Onde está circulado, né? Aliás, toda essa região aí circulada em vermelho no que aparece nessa imagem aqui vai ser dominada ou vai ser colonizada ali pelos chamados povos gregos, tá? A origem dessa sociedade começa naquela ilha maior que está embaixo ali, que é a ilha de Creta, tá? Nesse mapa a gente pode ver melhor essa Hélade já formada, né? A gente pode dividir ali a região da Grécia antiga em Grécia peninsular, né? A região ali onde está o Peloponeso, né? A Lacônia, onde ficava a cidade de Esparta, a Grécia insular, que são essas ilhas em vermelho aí nesse mapa, a Grécia continental, a região onde fica Atenas, tá? E a Grécia Oriental, que é essa região aqui próxima ali da Ásia Menor, tá? Onde hoje é mais ou menos a Turquia, algumas regiões da Turquia ali, tá? Tudo isso fazia parte dessa Magna Grécia, né? Dessa Grande Grécia. A história da Grécia Antiga vai passar por vários períodos. O primeiro período é o período creto-micênico e o segundo período, o período homérico, né? Então vai do século 20 ao século 12 a.C., o período creto-micênico, e depois o período homérico do século 12 a.C. até o século 8 a.C. Esse período é o período de formação, tá? O período creto-micênico recebe esse nome porque quando esses povos vão se estabelecer ali na Península Balcânica, já existia ali um povo que vivia na ilha de Creta, né? A ilha de Creta era uma civilização, tá? E nós chamamos essa civilização de civilização minoica, tá? Eu vou explicar o porquê está relacionado aos mitos. Mas de forma geral, esses dois primeiros períodos, o período creto-micênico e o período homérico, eles são envoltos em muitas lendas, né? Em mitos, né? O período do surgimento da mitologia grega, aqueles deuses todos que a gente conhece tão bem, tá? Nesse período creto-micênico também, além de uma civilização formada ali na ilha de Creta, a gente vai ter a formação de uma civilização chamada de civilização micênica, baseada na cidade de Micenas, tá? Ali já na região da Península Balcânica, tá? Não é na ilha de Creta, não. E o período homérico é o período então de formação das chamadas comunidades gentílicas, né, dos genos, dos oicos, é o período de formação do que nós entendemos como a Hélade, tá? A Grécia Antiga, que vai dar origem às póleis gregas, que são as cidades-estados gregas, nos períodos posteriores, que é matéria para a próxima aula, nós vamos ver na nossa próxima aula, tá? Então, ó, quando a gente fala de civilizações minoica e micênica, a gente pode observar no mapa aqui, são essas civilizações. A região que está em verde ali é a região ali da sociedade que estava em volta da ilha de Creta, que era baseada na ilha de Creta, tá? Que nós chamamos de civilização minoica. E a civilização micênica, baseada na cidade de Micenas, encontraram no mapa ali em laranja, tá? Tá vendo Atenas ali, um pouquinho para a esquerda, Micenas. Essa região ali vai ser dominada por essa cidade que vai se formar então nesse período de formação, né, de início aí da população ali. Né? Ainda não é a Grécia que a gente entende, não, a Grécia Antiga que a gente entende. Tá? Civilização minoica, então ela é baseada na ilha de Creta, tá? Era um grandioso império comercial, também chamado de talassocracia, assim como os fenícios. Aliás, eles foram muito influenciados pelos fenícios. A principal cidade, a capital da civilização minoica é a cidade de Knossos. Tá? Knossos era a grande capital, é onde ficava o palácio. Né? A gente está falando de monarquias, então sociedades onde o poder está estruturado, está centralizado na mão de uma pessoa, um grande rei, um grande imperador. Tá? E a vida social, a vida nesse momento era baseada nos palácios. Tá? Então esse palácio onde vivia o monarca, onde vivia lá os seus familiares, né? É aí que a vida social vai acontecer. Ainda não temos as cidades-estados gregas, né? Que vão surgir posteriormente. A gente está falando do surgimento disso. São construções monumentais, né, luxuosas, com salas interligadas entre si, grandes portais fazendo a ligação aí, a entrada desses palácios, né, corredores, né, o que dá a impressão, né, ficou muito famoso como os labirintos, né, e aí esses labirintos estão inclusive presentes nos mitos, né, esses corredores, né, essas peças todas desses grandiosos palácios, né, a gente pode ver aqui, ó, uma imagem desse palácio de Knossos, né, esse aqui seria como seria o Palácio de Knossos. É claro que ele
não existe até hoje, né? Isso aí virou ruínas, mas é um palácio grandioso, né? Cercado ali, aonde ficava lá o, o rei, né? O monarca que mandava em toda essa civilização, chamada de civilização minoica. Temos ainda alguns resquícios, né? Em sítios arqueológicos, como a gente pode ver na foto aqui. Né? Algumas coisas que restaram dessa civilização. Podemos perceber que eram civilizações grandiosas, com grandes palácios, e era nesses palácios repletos de obras de arte, tá? Inclusive de afrescos, aquela pintura que é feita ah, na parede, na própria parede, né? Usa um tipo de cal ali, né? Faz a pintura na parede molhada e depois ela seca e fica aquela pintura na parede, né? O afresco, que vai ser tão famoso lá na Itália, do Renascimento, ele surge aí a civilização minoica já fazia isso, tá? Esses palácios tinham figuras aí feitas com esse tipo com essa técnica de pintura, tá? A origem, né, muito do que a gente sabe sobre esses povos vem da mitologia, né, vem dos contos, vem das histórias, das lendas, né? Então, nós não temos 100% de certeza de como eram as coisas. Muito das coisas vem das poesias de Homero. Homero, quando fala lá na Ilíada, na Odisseia, conta aquelas histórias do povo antigo da Grécia, né? Ele conta aí como era essa sociedade, ele cita essa sociedade. E o nome Minoica vem do rei Minos, né, que teoricamente seria um rei que existiu ali. E essa história é muito baseada nesses mitos, para vocês terem uma ideia. Né? Minos, do rei Minos, vem o Minotauro. O Minotauro é o touro do rei Minos. Né? Vocês conhecem a história do Minotauro, então vamos falar um pouquinho sobre ela. A história do Minotauro é uma lenda lá da Grécia Antiga, né? Uma mitologia grega antiga. Ela falava que o rei Minos, né? Ele queria ser rei da sociedade de Creta ali, né? E aí ele faz uma promessa lá pro deus Poseidon, deus dos mares, e que se ele fosse rei, né, que ele queria ser rei e tal, e o Poseidon concede isso para ele desde que ele faça um sacrifício de um lindo touro branco que sairia do mar. Esse touro branco ele sai do mar, então chega lá no rei Minos, ele já se tornou rei, né, da ilha de Creta, e aí ele fica apaixonado por esse touro, né? Esse touro é muito belo tal, e ele não quer sacrificar esse touro, e aí ele tenta enganar Poseidon, e aí ele sacrifica um outro touro lá, achando que o deus não ia perceber, né? E aí o deus Poseidon dá uma maldição lá para ele, né? Fala que a esposa dele, que chamava Pacify, a esposa do rei Minos, ela iria se apaixonar pelo touro. E aí desse amor entre a esposa do rei Minos e o touro nasce o Minotauro. Né? O Minotauro é essa criatura lendária, cabeça de touro, corpo de homem, né? E aí o rei Minos fica ali aterrorizado com esse Minotouro, tal, cria um labirinto, né? E aí coloca esse Minotouro para ficar lá no labirinto. Posteriormente, quando esse rei Minos domina outras regiões da Grécia, inclusive a região de Atenas, né? Ele obrigava a população de Atenas a mandar lá 7 jovens, né? 7 mulheres e 7 homens, para ser colocados no labirinto e servir de alimentação, lá, de sacrifício ao Minotouro. Minotauro, né? E esse Minotauro, de 7 em 7 anos eles tinham que fazer isso. Até que Teseu, né? Este herói grego que está aqui, tô perdido. O herói grego que está aqui, ó, nessa imagem aqui, né? Isso aqui uma montagem ali da época. O Teseu ele vai lá desafiar, né? E aí ele se apaixona pela filha do rei Minos, né? Que era a Ariadne. A Ariadne ajuda ele, dá uma faca para ele lá, que era mágica, para ele matar o Minotauro, e fala para ele entrar, para ele não se perder no labirinto, que o grande problema é que as pessoas entravam no labirinto, se perdiam, ficavam enfraquecidas e o Minotauro ia lá e matava elas. Ele leva um novelo, né? Um novelo, e aí ele vai desenrolando esse novelo, aí ele não se perde, salva as pessoas que estavam, algumas pessoas lá de Atenas que estavam perdidas lá, e aí ele consegue matar o Minotauro nessa lenda. Então, como vocês podem perceber, né, claro que isso é uma mitologia, isso é uma lenda, tudo isso faz parte da história da formação da Grécia Antiga. Então ela é muito
interligada aí com essas lendas, tá? A civilização micênica. A civilização micênica é a civilização que também existia mais ou menos nesse mesmo tempo aí, tá? Da civilização minoica. A civilização micênica, ela é uma cidade que foi fundada pelos aqueus, é um pouquinho posterior, tá? Na decadência da civilização minoica surge a civilização micênica que passa a dominar a região ali. Ela é fundada pelos aqueus, aqueles povos que estavam invadindo e se estabelecendo ali na região. Tá? A cidade teria sido fundada pelos aqueus em aproximadamente 1600 a.C. E aí a vida era mais ou menos parecida, né? Monarquias, tinha os seus reis, tinha os seus palácios, né? Tinha aquela vida ali. A economia era baseada na agricultura, mas também nessas atividades comerciais, de pesca e de navegação que eles faziam ali no mar, tá? Essa civilização ela vai entrar em decadência, tá? Graças a guerras internas entre os povos que estavam se estabelecendo ali, tá? Aí tem os dórios também que vão invadir, né? E vão se juntar aos outros povos, os aqueus, né? Os eólios e os jônicos que vão formar aí a base da população grega. Quando os dórios invadem, essa sociedade ela se desagrega e aí essas cidades, algumas cidades continuam existindo, mas perde esse domínio político, né, centralizado na mão do rei. Então, com o fim da civilização micênica, essa ideia de uma vida centralizada na mão de um governante, que estava ali associado aos deuses, né? Nós podemos ver lá que o rei Minos ele conversava direto, ele fez uma promessa para o Poseidon, né, para os deuses. Então, é os escolhidos dos deuses. Essa ideia sai de cena do horizonte político grego e a gente vai ter a formação da política em si, tá? A desagregação dessas sociedades e a formação das comunidades gentílicas. Essa aqui é uma imagem de como deveria aparecer essa cidade de Micenas, que foi uma grande cidade ali que dominou essa região, tá? E temos lá resquícios dessa cidade ainda, né? Esse portal de entrada aí da cidade, né? Já conhecido como Portal dos Dois Leões, que se vocês observarem em cima aqui, ó, naquela peça de pedra triangular ali que temos como se fosse dois leões ali, né? Essa sociedade então era uma sociedade bastante naqueles moldes, né, de uma monarquia fechada ali, tá? O que acontece então nessa formação da sociedade grega? Nós temos primeiro a civilização cretense, ou a civilização da ilha de Creta, chamada também de minoica, né? Aí a gente tem a invasão dos aqueus, tal, e aí a fragmentação dessa sociedade em outra, né? Na civilização micênica. A civilização micênica também baseada nos palácios, nós já vimos. Aí temos a invasão dos dórios, vai se formando esse caldo aí, a população vai aumentando, né? E aí formam-se o que nós chamamos de comunidades gentílicas. E aí nós entramos de fato na formação do aspecto político ali dessa sociedade, tá? Essas comunidades gentílicas vão crescendo, crescendo, crescendo e mais tarde, né? Aí já estamos falando do período homérico, tá? Na formação das comunidades gentílicas. Mais tarde elas vão dar origem às cidades-estados gregas, que nós chamamos de poleis gregas, tá? Poleis no plural e polis no singular. Então, ó, nós estamos ali no período homérico, passando para o período arcaico, surgimento das polis gregas. Como é que isso vai surgir? Tá? Vão surgir das comunidades gentílicas. A comunidade gentílica é baseada no oikos. O que é o oikos? O oikos é a unidade produtiva que englobava tanto as pessoas que viviam ali nessa comunidade pequena, tá? Uma comunidade familiar, quanto os bens que faziam parte dela. Então, a terra, a casa, né, as ferramentas usadas ali, os animais usados, tudo que era utilizado, né, para a sobrevivência do grupo faz parte do oikos. Então, quando a gente fala de oikos, não é só um local, tá? É um local, as terras, as ferramentas, as pessoas que ali viviam, tudo isso formava o oikos. Esse oikos está dividido em genos, né? Genos são as pessoas que habitavam ali, né? Esses genos vão crescendo, vão dar origem à ideia de demos, que é povo, tá? Lá na frente a gente vai falar sobre isso. O trabalho, então, no oiko, nessa unidade produtiva, tá? É feita pelos habitantes dos genos, tá? E pelos escravos, que também faziam parte ali do oikos. A produção era comunitária, né? Então a gente não tem essa ideia de posse privada. Então essa sociedade, esse grupo familiar que se estabelecia ali, formavam genos, tá? Esses genos habitavam o oikos, né? E aí produzia, e essa produção era dividida para todo mundo. Então é uma produção comunitária, tá? Claro que tem uma liderança. A liderança é o cara mais velho, né? O pai mais velho, ele era chamado de pater familias, tá? É o pai mais velho, o ancião ali daquela família, aqueles grupos familiares. Esses grupos, claro, vão crescendo e vão dar origem a clãs, depois vão dar origem ao que nós chamamos de frátrias,
e as tribos. Como que isso acontece? Assim, isso aqui é como se fosse uma família, né? Então nós temos várias famílias ali, pessoas que vivem numa mesma terra, né? No mesmo oikos, né? Sob a liderança de um pater famílias, tá? Então né? Vamos colocar aí que isso aí são famílias. Cada junção de famílias forma um clã. Então nós temos ali vários clãs, né? Temos um clã, um outro clã, tal, né? Temos aí 1, 2, 3, 4, 6 clãs sendo formados incluindo várias famílias ali dentro. A junção de 2 ou mais clãs formam o que nós chamamos de frátrias. Tá? As frátrias, então, são vários clãs, e dentro desses clãs tem várias famílias. Né? O oikos está lá na família, tá, gente? A junção das frátrias vai dar origem ao que nós chamamos de tribos. E, por fim, né, aqui nós temos uma tribo, então, maior ali, né, juntando duas frátrias, e uma tribo menor aqui do lado. Tá? A junção de tudo isso, né, de várias tribos, forma as cidades. E aí, então, essa junção, esse aumento das populações, elas vão se juntando, né? Aquela ideia de propriedade comunal, ela começa a ser problematizada, né? As pessoas começam a acumular recursos, a acumular riquezas, vão se tornando líderes, né? Aí o líder de uma família junta com o líder de outra família, eles obedecem ao mesmo líder, formam um clã, e aí esses fazem acordos, juntam, formam uma frátria. Então esse grupo vai crescendo, crescendo, crescendo e forma, por fim, as cidades, né? Chamadas cidades-estados gregas, como essas que nós podemos ver aqui na imagem, né? As cidades-estados gregas, elas vão ter mais ou menos essa aparência aqui. É claro que essa aqui é o modelo da cidade-estado grego, que é Atenas, tá? Mas, ó, percebam, não é só a cidade que está lá em cima dessa área mais alta, fechada, não. Toda essa comunidade em volta, né? Aqui perto do porto, onde estão os barcos aqui, tem uma comunidade lá no fundo. Todas essas comunidades fazem parte dessa cidade-estado, né? Então temos a formação das várias cidades-estados gregas que vão dar origem ao que nós chamamos de Hélade, ou seja, da região ali que nós chamamos de Grécia Antiga, que compartilhava, apesar de serem cidades-estado, então independentes politicamente entre si, né, elas compartilhavam de uma mesma cultura, de os mesmos deuses, de uma mesma língua, né? Por isso que a Grécia Antiga, nós não temos um império, né? Não temos uma liderança só, mas nós temos as cidades-estados que formam uma mesma cultura, a cultura da Hélade, tá? Então, vamos fechar essa nossa primeira aula por aqui hoje. E aí, na aula que vem, nós continuamos aí já falando da Grécia clássica, tá? Da formação das polis gregas, né? Das polis gregas, das cidades-estados gregas, e a origem da democracia, da filosofia, de tudo isso que vai estar muito presente ainda na nossa sociedade contemporânea, tá ok? Espero que vocês tenham gostado, um abraço e até a próxima aula.